Você já foi alguma vez num laboratório de análise clínica? Então, se você já foi alguma vez no laboratório, você viu aquela estrutura imensa, uma coisa enorme, para colher exames, exame de sangue, exame de urina, uma estrutura gigantesca montada para analisar aquilo que está acontecendo dentro do seu corpo. E se eu te disser que existe um laboratório assim dentro da tua cabeça e que ele não tem mais do que 1 centímetro? Natureza é bonita, hein? Sou o Dr. Wagner Reiter, médico urologista da Clínica Priapus, e hoje nós vamos conversar sobre esse laboratório pequenininho que tem dentro da nossa cabeça. Hoje vocês vão saber um pouquinho mais sobre a hipófise. O que vem a ser a hipófise? A hipófise é uma glândulazinha minúscula, tem cerca de 1 centímetro, que fica bem no meio da nossa cabeça, lá dentro. E é uma glândula que tem duas partes, uma que a gente chama de adenohipófise e a outra que é a neurohipófise. Mas como esse laboratório funciona? Nosso corpo está produzindo hormônios o tempo todo. E esses hormônios, eles têm que ser mantidos dentro de níveis muito precisos para que as glândulas funcionem bem, em harmonia, e todas as funções vitais aconteçam de uma maneira regulada. Mas como isso acontece? O tempo todo, o nosso corpo está com o sangue circulando. E ele está passando em tudo. Nas glândulas, nos tecidos, no músculo, no esqueleto. Enfim, ele está passando no corpo da gente o tempo todo. Ele leva oxigênio, ele leva nutrientes para as células, mas ele também traz informações, ele traz substâncias que essas células acabam jogando na circulação sanguínea e que vão ter que ser analisadas para ver se estão dentro de níveis adequados. Esse sangue circulante, ele vai passar pelo corpo todo, inclusive pelo cérebro. Na hora que ele passa pelo cérebro, ele vai passar por uma estrutura chamada hipotálamo. Esse hipotálamo é como se fosse um laboratório. Ele vai analisar tudo que está passando no sangue, todas as substâncias, aqueles hormônios, os seus níveis, e ele está intimamente ligado, ele está conectado a essa glândulazinha pequenininha chamada hipófise. Na hipófise, ela vai receber esses estímulos nervosos que vêm do cérebro e vai traduzir essa análise do sangue em respostas hormonais. Então eu vou dar um exemplo. Nós temos uma glândula aqui no pescoço que é a tireoide. A tireoide, ela produz um hormônio, na verdade dois, o T3 e o T4, que são hormônios estimulantes, eles estimulam a ação celular. Então, ele tem que ser mantido dentro de um nível adequado. Por quê? Se ele estiver muito alto, tiver um hormônio muito elevado, você vai ter o hipertireoidismo, quer dizer, uma função exacerbada da glândula. E a pessoa vai apresentar sintomas clínicos dessa doença. Vai ficar nervosa, agitada, estressada, não dorme direito, enfim, pode ter uma série de distúrbios. Esse hormônio da tireoide, ele vai na circulação sanguínea, ele vai cair na circulação sanguínea e vai passar pelo hipotálamo. Quando ele chegar no hipotálamo, o hipotálamo vai falar assim, está com muito hormônio de tireoide na circulação, precisa diminuir isso daí. Aí ele manda uma ordem para a hipófise e fala, ó, dona hipófise, está produzindo muito hormônio de tireoide. Manda um aviso, uma mensagem para essa glândula, que ela não precisa produzir tanto hormônio. Na hipófise, existe o hormônio tireoestimulante, que é o TSH. Esse hormônio, ele vai ser diminuído. A hipófise vai diminuir o lançamento desse hormônio na circulação sanguínea. Com menos hormônio na circulação, a glândula tireoide vai receber menos informações para produzir hormônio. Então ela vai entender que não precisa lançar tanto hormônio na circulação. E ela diminui a produção. Há um decréscimo desses hormônios na circulação sanguínea. O contrário também acontece. Vamos supor que a sua glândula tireoide está produzindo pouco hormônio. Então, o hipotálamo vai analisar o sangue e vai falar assim, está faltando hormônio aí. A pessoa está letárgica, está meio caída, não está produzindo bem, está com hormônio baixo. Então, o hipotálamo manda uma ordem para a hipófise e fala para ela, olha, dona hipófise, a tireoide lá
não está produzindo muito hormônio. Dá uma acordada na glândula. Aí a hipófise vai lançar hormônio na circulação, um hormônio tireoestimulante. E com isso vai aumentar esse hormônio, ativando mais a glândula tireoide. Dando um chacoalhão na glândula e falando, olha, eu preciso que você libere mais hormônio na circulação porque está baixo, está dando problema. E aí a tireoide vai começar a produzir mais hormônio. E é assim que funciona. A hipófise é uma glândula bem pequenininha, que fica bem no meio da cabeça. E vocês podem ver nessa imagem aqui do lado, o tamanho dela em relação ao crânio, ao cérebro. É uma glândula muito pequena mesmo, mas é extremamente importante. Ela tem duas partes, a neurohipófise e a adenohipófise. A neurohipófise ela está ligada ao hipotálamo, que é o que vocês veem agora nessa outra imagem. A neurohipófise é que recebe e transmite esses estímulos para o hipotálamo e tem essa resposta da análise laboratorial do hipotálamo para poder lançar os hormônios na circulação. Quem produz a parte hormonal que vai cair na circulação é a adenohipófise, que é a outra parte dessa glândula. Ela é como se fossem duas metades, duas partes juntas. Tá? Essa é a embriogênese dessa glândula. Na hipófise existe uma rede vascular, que é um sistema que a gente chama de sistema portal. Isso também existe no fígado, que é um sistema venoso, um sistema de veias com veias. E é o que aparece nessa outra imagem, em que a gente tem uma rede venosa, várias veiazinhas, que fazem esse caminho de levar e trazer os hormônios que estão sendo analisados, esse sangue com esses níveis hormonais que estão sendo analisados, para que a hipófise dê a resposta que seja necessária. E qual que é a resposta que é necessária? Bom, aí vai depender do órgão em questão. A hipófise comanda vários órgãos, várias glândulas, é um sistema endócrino muito importante. Tá? É o sistema mestre da endocrinologia do nosso corpo. Então nós temos, por exemplo, a hipófise trabalhando junto com a tireoide, como vocês podem ver aqui. Ela trabalha também com as adrenais, que são pequenas glândulazinhas que ficam em cima do rim e produzem os hormônios corticoide e também a adrenalina, enfim. Temos também os hormônios gonadais, no caso dos homens os testículos e no caso das mulheres os ovários, em que ela vai estimular a produção de testosterona nos testículos e a produção de estrógeno e progesterona nos ovários. Então, nas mulheres, ela regula todo o ciclo menstrual, inclusive com a parte de ovulação. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre esse assunto das mulheres e ovulação e menstruação. Quando a mulher fica grávida, tem o seu nenê, ela vai dar de mamar. E essa glândula hipófise começa a produzir um hormônio, que é a prolactina, que vai estimular as glândulas mamárias a produzir leite. Então, o leite das mamas das mulheres, ele é produzido numa determinada situação depois da gravidez. Isso é um controle hormonal muito fino, muito bacana. Temos também o controle dos hormônios de crescimento. Então, todo o crescimento é regulado por essa glândula hipófise. Ela lança o hormônio de crescimento que vai agir sobre o sistema músculo-esquelético, produzindo a divisão celular e o crescimento dessas estruturas. Então, crianças vão crescer por causa dessa glândula também, que é a hipófise. Também existem retroalimentações que estão relacionadas com hormônios que vêm do pâncreas, que é a insulina, em que também pode afetar o hormônio de crescimento, mas esse é um sistema que está separado da hipófise, mas age influenciando ela também. Então, é uma glândulazinha pequenininha, mas muito importante, e que está ligado em todo um laboratório que está dentro do nosso cérebro. E é um laboratório que trabalha 24 horas por dia, não tem descanso, não para nunca, e o seu sistema de funcionamento tem que estar perfeito para que todas as funções endócrinas do nosso corpo funcionem bem e você tenha uma vida saudável. Por isso que mexer com hormônios é uma coisa muito complexa, é uma coisa muito complicada, não é para qualquer um. Mexer com hormônios pode causar alterações no balanceamento desses hormônios, alteração na parte de crescimento, alteração na parte hormonal, alteração na parte gonadal, alterações na parte
de hormônio masculino, produção de testosterona, alterações na fertilidade, alterações nos ciclos menstruais, enfim, mexer com a parte hormonal agindo sobre hipófise ou sobre as glândulas é uma coisa que pode atrapalhar muito. Se a hipófise recebe uma informação, por exemplo, no caso de um homem, ele começa a tomar hormônio exógeno, hormônio de fora, ele toma testosterona. A hipófise vai entender que tem uma produção muito alta de testosterona no corpo, que precisa diminuir. Então, o hipotálamo vai falar para ela, olha, hipófise, tem muita testosterona circulando, faz alguma coisa para diminuir. Então, ela vai diminuir o hormônio que vai estimular o testículo a produzir a testosterona. Só que o testículo não está produzindo essa testosterona, a pessoa está recebendo de fora. Então, o testículo não vai mais receber a ordem da hipófise para produzir o hormônio testosterona. Então, ele vai começar a atrofiar, ele vai diminuir de tamanho, ele vai alterar a sua função. E pode chegar ao ponto até de alterar a produção dos espermatozoides, levando o homem a um quadro de infertilidade. E quando ele parar de tomar o hormônio de fora, o hormônio exógeno, aquela glândula pode não voltar mais a produzir o hormônio dela, porque ela ficou muito tempo sem trabalhar. E isso acaba afetando a fertilidade e até a produção hormonal da pessoa novamente. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma reposição hormonal, tem que ser bem estudado o caso para ver a quantidade que a pessoa vai precisar. E a pessoa tem que entender que quando ela entra numa reposição hormonal, provavelmente ela vai ficar para sempre. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de tireoide, operou a tireoide e não tem mais tireoide, a glândula hipófise não tem como estimular a tireoide a produzir hormônio. Então a pessoa vai ter que tomar o hormônio de tireoide de fora, o exógeno, e sempre. E achar a dose adequada para ela, para que ela não passe mal. Se ela ficar sem o hormônio, ela não vai conseguir produzir bem suas atividades diárias, ela vai ficar letárgica, ela vai ficar sem vontade de fazer nada, vai engordar, enfim, ela vai ficar muito molenga, né? Ela vai ficar uma coisa assim que não está respondendo bem, não está agindo direito. E na hora que ela recebe os hormônios exógenos, ela melhora. Então, mexer com hormônio é uma coisa muito complexa, não é recomendável, tá ok? A não ser que seja feito por profissionais habilitados, porque eles estão preocupados com a saúde, e é isso o mais importante. Então, essa é uma glândulazinha pequenininha, mas muito importante no nosso corpo, que tem muitas funções e age em diversos sistemas. Se vocês gostaram, deixe seu like, inscreva-se no canal, encaminhe para seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá e um abraço.